E aí pessoal, espero que estejam todos bem. E nesse encontro vamos tratar da análise, nosso início dos nossos feedbacks acerca dos contos que eu coloquei lá no Instagram, para que possamos criar esse hábito de leitura, primeiramente, conseguir compreender as mensagens dos contos, que são textos menores comparados ao romance. E então, depois de conseguirmos esse pequeno hábito, esse caminhar até a esquina, conseguiremos então correr 3 quilômetros. Aí, no caso, adentrar os grandes romances. Por vezes, muitas pessoas querem ler Crime e Castigo, Dom Casmurro e tantas outras obras universais da literatura, mas, pela falta do hábito, se sentem exaustivamente cansados da leitura, acham maçante e pela essa falta de familiaridade e ausência do hábito acaba o espírito enfraquecendo e desistindo. Bem, e a análise do conto de hoje é da obra A Árvore de Natal de Cristo, do Dostoiévski, literatura russa. E algumas dicas, algumas balizas, isso aqui não se trata de uma regra, são balizas, são elementos, orientações que eu aprendi e acho pertinente repassar àqueles que querem compreender um pouco mais o texto. E por que eu falo que não há uma regra? Bem, há outras técnicas, ocorrem. Há muitos críticos literários, há muitos teóricos da literatura que abordam como vocês podem fazer uma análise a partir de outras perspectivas. Algumas eu já deixei lá no Instagram, quem quiser pode retornar lá e ver numa das postagens que trata sobre como analisar contos. Dentre alguns elementos está a observação do ano em que o conto foi escrito, a posição do narrador, se é onisciente, onipresente, se ele se inclui no texto, se ele tem ciência dos pensamentos dos outros personagens, enfim. E é importante ver quando o conto foi escrito e quando foi publicado, porque não necessariamente quando ele foi escrito, ele foi publicado. Há autores, inclusive o Dostoiévski, ele passa pela censura durante um período e o conto será publicado posteriormente. É importante que estudem a conjuntura da vida do autor, a biografia do autor, ainda que o autor possa criar um narrador para narrar aquele conto, aquele romance, mas é importante observarmos os aspectos da sua vida durante aquele período ou o período que antecede a publicação da obra para podermos especular ou sermos um pouco mais precisos dentro dos elementos do texto, traços biográficos que mostram como inspiração, como espírito da composição do texto. Também, uma vez que é mencionado cidades, os lugares, enfim, na obra observa o que acontece, observa naquele ano da publicação ou de quando foi escrito, o que acontece com o país, com aquele lugar durante essa conjuntura em que ele foi escrito ou publicado. Observar, claro, o capital simbólico das palavras. Isso significa o quê? Há palavras que possuem um efeito moral, possuem uma expressão poética na frase, na oração, que por vezes se repetem no texto e essa repetição por vezes ela não é à toa. Essa palavra, o capital simbólico, trata-se então de quais os valores semânticos, quais os valores podemos atribuir àquela palavra que nos permitam elas observar coisa fora do texto. E isso nos enriquece um pouco mais do sentido da mensagem que o autor quer passar. Além disso, por vezes, pedra é pedra, a água e é isso que o autor está mostrando. Ele está sendo enfático, objetivo e claro naquilo que ele está dizendo. Não tem muita coisa por trás. Bem, são algumas balizas que nos ajudarão a realizar essa análise. E dentro desse contexto, nós iniciamos então a análise do conto A Árvore de Natal de Cristo. Primeiramente, vamos trazer um pouco então da biografia do autor, como esses elementos que eu falei,
O ano da publicação trata-se de um ano de 1876, uma obra justamente escrita, lançada um ano após o romance O Adolescente, um grande romance do Dostoiévski, assim como tantos outros. E nós vamos observar então como é que está esse cenário, que poderá nos enriquecer e talvez nos mostrar um pouco mais o sentido do texto. Vamos entender o seguinte: o Dostoiévski, o primeiro texto, ele está em narrador onisciente. Ele começa dizendo do seguinte modo: como sou um romancista, parece que estou imaginando uma história. Digo parece. E sei perfeitamente que imaginei mesmo, mas tenho certeza de que isso aconteceu. Não sei onde, nem há quanto tempo. E aconteceu justamente na véspera de Natal, em alguma cidade imensa, num dia de frio assassino. Veja bem, o autor, ele não necessariamente é o narrador. O autor, ele pode criar o narrador para trazer aquela experiência, aquela realidade que ele quer apresentar, ou por vezes aquela crítica que ele quer apresentar, uma vez que na Rússia as obras de literatura, não só lá, como também em outros países, a forma de fazer uma crítica ao governo ou algum comportamento era por meio da literatura, para você tentar de alguma forma driblar a censura. E o Dostoiévski, ele vai trazer um pouco deste cenário para este conto. Só que aqui, nesse sentido, o narrador, ele está, sim, diretamente ligado ao autor, porque ele se identifica, ele fala da sua identidade. Como sou um romancista, ou seja, ele mostra uma condição, de certo modo, do porquê ele está dizendo aquilo, né, que parece que ele está imaginando uma história, porque ele é um romancista, né, nessa condição de romancista, o romancista ele está inserido na criação do mundo fictício, ainda que a cidade ou o espaço narrado sejam nomes próprios, existam de fato, mas uma vez que está inserida num conto, num romance, se torna ficção, ainda que de fato este espaço, esse ambiente ali abordado exista. E ele se identifica então, né? Ele mostra aí que o narrador também está carregando uma bagagem biográfica do autor. E aí ele vai falar que alguma coisa aconteceu, que ele imagina, porque ele acredita que isso de fato aconteceu em alguma cidade, num dia frio assassino, numa véspera de Natal. E vamos lá. O Dostoiévski, ele é um autor de seu tempo. E o que significa isso? Ele ser um autor de seu tempo. Isso significa... não quer dizer que obviamente, né, que os seus textos eles não adquiram valores perenes, universais, que transpassam o seu tempo. Por vezes o Dostoiévski ele é bem presente. O que eu quero dizer aqui é que ele é um autor que suas ações elas estão diretamente ligadas às ideologias, os pensamentos do momento em que ele está inserido. O Dostoiévski, ele de fato adota muitos discursos, ele vai mudar um pouco a sua personalidade com o tempo, ele vai amadurecer. E o amadurecimento aqui pode ser tanto na escrita, quanto na sua questão maturidade de vida, através das suas experiências. E o Dostoiévski, ele abraça sim a ideologia socialista, mas não um socialismo, como posso dizer, como muitos imaginam, através da revolução, coisas do gênero. Não, ele traz mais um socialismo utópico. Ele está preocupado com as causas, esse discurso que o socialismo traz das causas sociais, das causas políticas, para até então, de certo modo, atingir o bem comum do povo. E ele é abraçado por esse discurso, mas, assim, no entanto, o Dostoiévski ele é acusado de pertencer ao Círculo de Petrachevsky, que é um círculo de discussões que não condiz com o governo, enfim, ou com o pensamento daquele período, ou pelo menos que deveria ser o pensamento. E ele, mais alguns homens, são condenados a ficar num campo de concentração na Sibéria. Ele lá fazendo e vivendo de trabalhos forçados, trabalhos braçais. E o Dostoiévski, nesse momento, ele
começa a ter uma experiência introspectiva através da experiência empírica e das observações do seu torno dos outros homens. Ele observa homens que rezam, ele observa homens que, dentro daquelas circunstâncias mais cruéis, se apegam à fé de uma maneira arrebatadora. Inclusive, esses traços que eu trago aqui para nossa análise, elas são baseados muito nessa obra, e deixo a minha recomendação, que é a biografia do Dostoiévski, feita pelo Joseph Frank. Acredito que a pronúncia seja essa, se não me engano, norte-americano. E neste calhamaço, eu acredito que seja uma das melhores composições biográficas do Dostoiévski. Ele vai trazer um pouco dessas experiências. Ele vai mostrar, inclusive, que as rubricas do sacerdote naquele campo, durante a missa da Páscoa, vai trazer essa reflexão introspectiva do Dostoiévski para se inclinar às coisas do alto. O Dostoiévski, então, ele começa... Sim, ele sabe das causas sociais, ele sabe que pessoas sofrem, e por isso, por ele sentiu o espírito, acho que a palavra certa é essa, acho que o Joseph Frank também chegou a usar essa expressão, o Dostoiévski, ele sente o espírito do momento, do que está regendo o pensamento do homem. E por ele sentir, fica compadecido por vezes dessas dores humanas, ele tem suas obras recheadas de solidariedade e compaixão. E o Dostoiévski vai mostrar bastante disso nesse conto A Árvore de Natal de Cristo. Ele vendo então essa realidade, ele se aproxima então dessa inclinação para o alto e ele começa a buscar lá, nesse plano metafísico, as balizas para suas ações morais aqui na Terra. Bem, este é o cenário que está acontecendo com o Dostoiévski na Sibéria. E por que o Dostoiévski ele é um homem de seu tempo? Bem, quando ele sai desse campo de concentração da Sibéria, e aqui eu vou exemplificar o porquê destas mudanças e ser um homem que se pega nas mudanças do pensamento do homem, da sua contemporaneidade, o Dostoiévski ele sai. E depois dessa experiência e essa observação da perspectiva metafísica, ele não consegue mais aceitar o pensamento ateu, racionalista e materialista que está tendo na sociedade. Dentro desse contexto, ele vai fazer um contraponto ao pensamento do Tchernychevsky, que defende muito essa questão da racionalidade do homem, ele exclui a ideia de Deus da sociedade, e ele vai mostrar na sua obra, assim que ele sai, que é Memórias do Subsolo, justamente isso, que a consciência moral do homem ela é tão forte que consegue esmagar esse pensamento racionalista do homem subterrâneo. Então, é essa experiência que ele viveu, essa experiência pessoal que Dostoiévski vive, que é essa experiência de homens que rezam as rubricas da missa do padre na Páscoa, que o impulsiona a olhar para o alto, e isso começa a criar um conflito moral, a sua consciência começa a acusar das suas ações, isso vai balizar as suas ações. Ele começa a criar nessa obra justamente esse sentimento em que a consciência moral do homem vai contrapor, vai esmagar esse racionalismo ateu. E então, é nessa experiência na Sibéria que o Joseph Frank, inclusive, fala que ocorre a regeneração do Dostoiévski, né? Que até então ele defendia aquele pensamento do socialismo utópico, mas agora ele inclui Deus nesse meio. E há outros exemplos do porquê o Dostoiévski é o homem de seu tempo. Por exemplo, Crime e Castigo, ele já está fazendo um conflito com o pensamento do Dmitry Pissarev, se eu não me engano é assim que se pronuncia, né? Esse homem ele está mostrando, e isso vai ser representado muito com Raskolnikov, tentando vencer
a sua consciência cristã, sua consciência moral, né? Porque o Dmitri ele mostra muito essa briga entre uma classe adormecida com indivíduos superiores. E dentro desse espírito que o Raskolnikov ele tenta justamente vencer essa sua consciência cristã moral, melhor, moral cristã, para cometer os mais diversos crimes possíveis. Ele vai cometer um e vai ter toda uma contrição em torno disso, porque ele está tentando justificar para si essa consciência pelo que ele fez para adquirir os fins bons, né? Então ele vai cometer um crime achando que vai ter aquele benefício, mas a sua consciência moral cristã vai engolir o seu ato. E o Dostoiévski vai mostrar um pouco disso. Outros exemplos nós temos, por exemplo, no romance Os Demônios. Os Demônios trata muito de um caso do Nietzsche, né, um homem sem escrúpulos, sobre o assassinato de um jovem. E esse Nietzsche, ele é um revolucionário grotesco. Ele é sem escrúpulos, então ele é capaz de fazer qualquer ato em nome da revolução. Ele cria inclusive um catecismo revolucionário, que todos aqueles que aderem estão respaldados a fazer os maiores tipos de atrocidades possíveis para atingir a causa. E ocorrerá, o Dostoiévski vai observar esse comportamento do Nietzsche e vai justamente contrapor nesta obra os demônios, né? Por exemplo, na composição do Idiota, onde nós temos o príncipe Mickey na representação do sacrifício de Cristo, conflitando muito esse homem do tempo material, e a sua personalidade está em volta de ter as coisas, né? Onde você rompe um pouco com a questão do sacrifício pelo próximo, você não tem compaixão pelo próximo, você tem que se satisfazer, você tem que criar sua personalidade aqui na Terra. E o Idiota ele vai quebrar muito desses paradigmas, dessas balizas. Enfim, há tantos outros exemplos, mas acontece que o grande movimento, e o Dostoiévski está acompanhando esses fenômenos, né? O Dostoiévski, então, ele lança numa viagem, se eu não me engano, em 1862, para a Europa. Ele vai começar a observar o comportamento do homem nessas outras sociedades que ele vai ter contato. Ele começa a observar que a Europa ela está negando o pensamento progressista, o pensamento do progresso do homem no Ocidente. E ele observa isso, ele começa a ver que está acontecendo um movimento que já aconteceu em alguns países de suas viagens. Ele, com medo da revolução, da questão da revolução acontecer na Rússia, ele começa a voltar para o homem do campo. E por que ele vai se voltar para o homem do campo? Porque justamente os revolucionários eles estão preocupados agora sim com o homem do campo. Então ambos vão se aproximar. E o Dostoiévski, ao chegar, ter esse contato com o homem do campo, não à toa que um dos seus maiores personagens é um camponês, ele observa camponeses com vida orante. E ele volta novamente para Deus. Então ele vai começar a alertar esses homens acerca desse pensamento revolucionário que está prestes a acontecer. E é quando ele publica o romance O Adolescente, em 1875. Esse romance está mostrando que agora o Dostoiévski ele não consegue mais não pensar na existência de Deus. Ele acredita na existência de Deus. Ele bota em xeque, sim, algumas criações de Deus, no sentido se elas são realmente puras, boas. Ele começa a pensar no quanto podem ser corruptas ou não essas criações, mas em Deus ele acredita.
Acontece também que os revolucionários estão tendo essa percepção. E aí que nós temos em 1876 o nosso conto, a Árvore de Natal de Cristo. O Dostoiévski, ele não esquece dessa questão da solidariedade, da compaixão, porque ele vê sim os casos da desigualdade acontecendo em seu país. Ele está trazendo um conto, uma criança que perde a sua mãe no porão, onde o dono dessa hospedaria foi preso e os que estavam lá, então ninguém mais cuidava um dos outros. Mesmo tendo uma mulher enferma com uma criança, não havia essa compaixão. E essa criança perde a sua mãe. E a partir de então ela sai à rua, e passando muito frio, muita fome, ela se depara com algumas vidraças. E a vidraça aqui, lembrando do aspecto do capital simbólico, nós temos o seguinte, alguns recortes, né? Como é bonita, ouve-se a música através da vidraça. Isso é logo depois quando fala assim, que é isso? Há uma grande vidraça e por detrás da vidraça um quarto de uma árvore que vai até o teto. É um pinheiro, uma árvore de Natal cheia de luzes de pequenos objetos, de frutas doiradas, rodeada de luzes de pequenos objetos, de bonecas e cavalinhos. E daí continua, né? Quanta gente parada olhando curiosamente numa janela através da vidraça. 3 enormes bonecos vestidos de vermelho e verde. Vermelho e verde. Parecem vivos. Um velho sentado, toca violino, ele continua. Depois ele continua. E só não se ouve nada por causa do vidro. Bem, a palavra vidro, vidraça, elas se repetem aqui, as palavras elas se repetem aqui. De modo que a gente pode observar então se há algum significado por trás destas palavras que se repetem. Né? A vidraça, se nós imaginarmos uma vidraça, nós conseguimos ver tudo através dela. Ela é translúcida, mas não te permite tocar. Então ela se torna até um objeto de idealização. Você está vendo uma realidade de frente para você que você não consegue tocar. Não pertence à sua realidade. E o que talvez torne mais doloroso, né? Imagino que o nosso telespectador esteja tão ansioso, né, aflito por ter e estar diante de seus olhos, mas você não pode adquirir, não pode ter, tomar posse, porque não pertence à sua realidade. E quando você rompe com isso, e acontece com o menino, ele é chutado para fora da casa, ele é agredido, é colocado uma moeda em sua mão para que possa comprar algo para comer, mas ele não consegue fechar as mãos de tanto frio. Então aquela moeda, ainda que tenha valor monetário, para ele não tem valor de nada, que ele não consegue fechar as mãos. E veja o tamanho da dor que ocorre. E essas indiferenças, essas desigualdades estão acontecendo no conto. Aconteceu um fato semelhante, né? No próprio nascimento de Cristo, a hospedaria, também é uma figura que aparece no conto, não aceita o Cristo, né? Não há lugar para ele. E o menino, como vocês podem observar, ele vai adormecer na lenha, né? Ele vai morrer falando manso, como se estivesse conversando com a tua mãe. Ele acorda no lugar, é aí que nós descobrimos que ele morreu. Ele acorda no lugar com uma mulher falando que não é tua mãe, acredita-se alguns, inclusive que possa ser a Virgem Maria. Ele vê crianças brincando, não tem mais dor nem sofrimento, o lugar é quente, é aquecido, tem afeto, e ele vê a sua mãe já mais adiante, então se torna um lugar maravilhoso. E aí é dito, ali é a árvore de Natal de Cristo, que é para esses pequeninos, e temos uma ligação, podemos fazer uma ponte com as Sagradas Escrituras, onde diz, quem acolhe um desses, acolhe a mim, né? Sejam como esses, né? Quando começa aquela disputa dos discípulos, quem é o maior, e o Cristo coloca a criança ali no meio, aquele que for como este é o maior, né? Os céus são dos pequenos, né?
pois eles pertencem ao reino dos céus, se não me engano é mais ou menos assim, o versículo. Sempre tinha a expressão da criança como um elemento de pureza, um elemento de objetivo, porque devemos ser como aquelas crianças para alcançar então a glória eterna. E aí que entra esse grande espírito do Dostoiévski, que ele está mostrando o quê? No encerramento do conto. Ele fala justamente isso. Por que terei eu imaginado uma história tão pouco razoável, tão pouco nos moldes de um escritor sério, e dizer que eu me propunha a só contar fatos reais? Mas a questão é justamente essa. Sempre me pareceu, como parece, que tudo isso poderia acontecer, isto é, a parte do porão e o monte de lenha. Quanto à árvore de Natal de Cristo, não poderia afirmar que exista, mas, já que sou romancista, posso bem imaginar que sim. Isso quer dizer justamente o espírito que Dostoiévski está passando. Lembra quando eu falei? Ele está movido pela solidariedade, a compaixão, pelo sofrimento humano. Mas agora ele acredita em Deus. Ele está vendo uma sociedade que há parcelas que não acreditam, de revolucionários que não acreditam, que ainda excluem Deus. E ele está se aproximando do homem do campo nesse período. Ele vai falar: olha, eu sei que isso aconteceu. Ou seja, em algum lugar aqui na Rússia, sim, alguém perdeu a mãe, alguém morreu de fome, alguém morreu de frio. Né? Quanto à árvore de Natal, eu não sei se existe, mas como eu sou um romancista, eu creio que sim. Aqui, na verdade, Dostoiévski está mostrando que ele já passou a acreditar em Cristo. Ele já está praticando ali o amor ao próximo, como a ti mesmo. E aí ele convida aos homens que, sim, vocês observam que é necessário ter uma inclinação de compaixão pelo próximo, mas existe algo superior, existe algo no metafísico que rege, que baliza os atos, os comportamentos, as ações do homem, não mais ações revolucionárias para conseguir o bem comum, não mais matanças para conseguir o bem comum, o materialismo, o racionalismo, a exclusão de Deus. Não se trata disso para atingir o bem comum. Entendeu? É possível, sim, olhar esses pequenos, olhar os que morrem, os que têm fome, e acreditar que há uma árvore de Natal. Porque ele, como romancista, que acredita na ficção, mas ele acredita que sim, existe essa árvore, existe esse superior num outro plano, e convida o leitor a imergir com ele nesse caminho. Bem, espero que tenham gostado. Mostrei um pouco da conjuntura da biografia de Dostoiévski até a composição deste conto. E até a próxima.